porque, por padrão, ele não reconhece a extensão .scss. É só digitar npm run start. Então, feito isso, eu vou fechar aqui essa pré-visualização. Então agora é só eu clicar aqui e tá aqui. Não precisou de configurar nada de muito complexo, a gente só instalou duas dependências, executou um comando e pronto. No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando para vocês um pouco sobre Node.js, por que você precisa usar Node.js e por que você está perdendo tempo por não estar usando Node.js. Mas principalmente, como faz para usar essa ferramenta que agiliza bastante o processo de desenvolvimento, principalmente front-end, com JavaScript. O que é o Node.js? Segundo o site, ele é um runtime JavaScript, né? Ele funciona como uma forma de executar o JavaScript na sua máquina local, que foi construído em cima da engine do Chrome, chamada V8. Como a gente faz para instalar ele? A forma mais básica seria baixando aqui, clicando aqui e executando. Porém, se você for trabalhar em vários projetos, entrar numa empresa, por exemplo, e lá usa outra versão, né? Não usa 16, usa 14 ou a 12, pode acontecer de ter alguma incompatibilidade se você estiver executando 16 na sua máquina e for rodar um programa que foi feito com a 12. Por isso, eu sempre recomendo, ao invés de instalar uma versão específica, baixar um gerenciador de versões do Node.js. Como aqui o NVS ou o NVM, que tem aqui para o Mac e para o Linux. Através desse gerenciador, você pode ter várias versões diferentes do Node.js instaladas e trocar para qual você precisa usar no momento. Para você que está começando agora, eu recomendo baixar aqui a versão executável. Então, só fazer o download e executar. Né? Abre ela e vai dando o next até finalizar a instalação. Mas eu vou ensinar agora a fazer a instalação usando um gerenciador de versões. Então, ao invés de fazer usando essa forma que é recomendada no node.js.dev, existe um outro gerenciador que é o FNM. O FNM ele é mais rápido do que as alternativas que tem, como o NVS e o NVM, e ele funciona tanto para Windows, quanto para Mac, quanto para Linux. Para fazer a instalação, é só seguir os passos que estão escritos aqui. Se tiver no macOS ou Linux, você pode executar um script e fazer isso tranquilamente. Mas se for fazer isso usando o Windows, você tem duas opções. Tanto usar o Scoop, quanto usar o Chocolate. Para usar o Chocolate, você vai precisar ter o PowerShell. Se o seu Windows não tem o PowerShell, ó, só procurar aqui PowerShell. Se ele tiver, você executa como administrador e é isso que você vai precisar. Caso não tenha, é só acessar essa página aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Você faz a instalação aqui, de acordo com a arquitetura do seu processador. E logo em seguida você pode seguir para a instalação do chocolate. Para instalar o chocolate é só copiar esse código aqui. Então a gente clica aqui, vem aqui no PowerShell, aí cola e aperta Enter. Como o meu já está instalado, eu não vou executar. Assim que instalou, é só colocar choco v. Se aparecer o número da versão, é porque foi instalado. Beleza? Eu vou continuar aqui através do terminal do Windows, que eu acho ele mais interessante. Deixa eu fechar aqui meu Linux. Então vamos lá. Instalação do FNM. Pega esse código aqui, choco install FNM, e ele vai fazer agora a instalação. Ó, só aceitar aqui tudo. Beleza. Finalizou.
Assim que ele instala, pode ser que quando eu digite aqui não aconteça nada, mas vamos ver. Opa. Funcionou. Ok. Funcionou aqui. Agora eu vou abrir aqui o VS Code. Code. Profile. Porque no caso do Windows, tem que fazer um ajuste para ele funcionar perfeitamente. Que é colocar esse código aqui no nosso arquivo profile. Vou abrir aqui. Beleza, salvo. Agora é só eu abrir uma nova instância do PowerShell, que ele já vai ter carregado isso. Agora eu posso rodar fnm help aqui de novo, ver a lista de comandos. Ó, se eu rodar esse list remote, fnm list remote, eu consigo ver todas as versões que existem do FNM, ó, do Node.js. Então aqui eu posso selecionar uma, ou então eu uso um alias, fnm install lts. Aí, fnm install lts. Aí ele já verificou aqui. Essa versão aqui é a última versão LTS, que é Latest Long Term Support, na realidade. E finalizou. Agora se eu digitar Node V, ele está aqui com a versão 16. Se eu tivesse instalado fnm install 14, ele vai pegar a última versão do 14, né, a mais recente, e vai instalar. Aí, finalizou. Node V, ainda está na 16. Tá certo. fnm use 14. Pronto. Agora Node V, 14. Eu posso fechar aqui o PowerShell, que ele já vai estar configurado. Fechar isso aqui também. Bom, vamos ver como que funcionaria um ambiente comum, de desenvolvimento comum. Eu tenho aqui um projeto Hello World, que eu não fiz nada demais aqui nele. Ele tem só essa frase aqui aparecendo. Então, ele é composto aqui pelo arquivo index, né, o HTML. Aqui tem um JavaScript. Bom, como você pode ver, eu estou usando aqui import e export, mas isso é porque eu coloquei aqui o type modulo no index.html, e aí isso permitiu que eu pudesse escrever o meu JavaScript desse jeito. Beleza? Nada demais aqui, CSS padrão, né? Variável, tá? Tudo aqui bem padrão. Nada bem complexo. Agora, digamos que eu quisesse colocar esse after aqui dentro, como se fosse no SAS. Bom, claramente isso daqui vai dar erro e não vai funcionar. Mas como eu poderia fazer isso funcionar então? Beleza, tem várias formas. Uma delas é utilizando o Webpack. A gente poderia instalar ali o Webpack e fazer as configurações. Porém, eu conheci o Vite recentemente e eu achei ele, assim, incrível de tão simples que é para utilizar o Vite. Então, como que a gente faz para utilizar ele naquele nosso projeto? Bom, primeiro, a gente transforma ele num projeto Node.js. Então, quando a gente instala o Node.js, ele adiciona 3 comandos para você no terminal. Então, tem o Node, que a gente viu aqui, está na versão 14. Tem o npm, que está aqui na versão 8.6. E tem o npx.
está na versão 8.6 também. Beleza? Através do npm, a gente pode inicializar o projeto. Então, vou colocar npm init y e apertar Enter. Com isso, ele criou aqui o package.json. O package.json ele vai apontar para o nosso ponto de partida do projeto. No caso aqui, é o index.html. Como eu não vou colocar um arquivo JavaScript como padrão, eu simplesmente removo ali. Segunda coisa, agora a gente instala o Vite. Como a gente instala o Vite? É só digitar npm install, ou então você pode abreviar colocando só um i, install save dev, ou então você abrevia colocando um d e escreve Vite e Sass, porque a gente precisa fazer o Sass funcionar. Então executa aqui esse comando. Vai aparecer aqui, assim que ele finalizar, duas linhas mostrando que os pacotes foram instalados. Como o Vite e o Sass são dependências de desenvolvimento, como assim? Você só vai precisar dele enquanto está desenvolvendo, mas não vai precisar na hora que o site estiver no ar. Então, eu tinha esquecido de colocar isso daqui. Bom, deixa eu colocar aqui. Como você pode ver, o HTML não reconheceu, né, essa alteração, ele não mudou aqui o estilo, porque, por padrão, ele não reconhece a extensão .scss. Mas, vamos fazer o seguinte. Aqui nessa parte de scripts, a gente apaga essa linha, adiciona script novo, no caso eu vou chamar de start. Eu vou colocar aqui só Vite. A gente pode adicionar um outro aqui, que é o Vite build, e o preview, que é o Vite preview. Beleza? O que significam esses scripts? Basicamente, esse nome que você está dando aqui é um apelido para o que está escrito aqui. Então, se você rodar isso, na realidade ele está executando isso. Se você rodar isso, ele vai estar executando isso. Se você rodar isso, ele vai executar isso. Show? Então, como a gente executa esses comandos? É só digitar npm run start, por exemplo. Então, feito isso, eu vou fechar aqui essa pré-visualização. Ele abriu aqui o servidor nesse endereço. Então agora é só eu clicar aqui. E tá aqui. Com o estilo todo que a gente colocou pelo SCSS, né, pelo Sass. Não precisou de configurar nada de muito complexo. A gente só instalou duas dependências, executou um comando e pronto. Agora, como que eu faço para poder enviar isso para produção? Colocar, por exemplo, no Netlify, ou na Virtual, ou no GitHub Pages. Então, você pode digitar aqui npm run build. Então, ele vai transformar ali tudo. Ó, ele criou um arquivo JavaScript com todos aqueles arquivos que existiam aqui antes. Criou um arquivo CSS, juntando todos os SCSS. E criou o index.html. Então, agora a gente tem aqui na pasta dist, temos aqui esses três arquivos. A gente pode ver aqui que ele está chamando agora só um arquivo CSS, ao invés de chamar os dois que eu estava chamando antes, e o arquivo JavaScript. Beleza? Com isso daqui, você já consegue colocar no ar. Mas vamos fazer isso aqui também, então. Ponto git ignore. Normalmente a gente não coloca essa pasta no versionamento lá no Git.
Então, eu vou dar um git init aqui. Então, git add ponto git commit initial commit. Ok. Eu percebi que eu acabei esquecendo de colocar a pasta node modules. A gente também não coloca a node modules no GitHub. Então, removam ela. Né? Não coloquem ela lá. Então, git add ponto. Na verdade, deixa eu dar um revert aqui. Initial commit e ok. Tá, agora sim. Bom, agora é só publicar isso daqui no GitHub. A gente pode publicar aqui, Node.js tutorial. Eu vou deixar como um repositório público, que aí vocês podem ver depois. E agora eu posso abrir aqui o GitHub. Node.js tutorial. E já está aqui. Agora é só ir lá no Netlify. Acho que eu não tenho conta, eu vou criar uma aqui com o GitHub. Importar. Node.js. Node.js. Ok. Ok. Então, aqui no Netlify, ele já consegue detectar aqui que eu estou usando Node.js. Ele já detectou aqui que existe um comando de build. Então, ele vai executar esse comando aqui e vai publicar a pasta dist no, no Netlify. Então, agora é só clicar aqui no deploy, né, e aguardar. E tá aqui o site. Então, então é isso. Existe muito mais coisas sobre Node.js. Eu só quis dar um overview básico mostrando o porquê de usar isso, de como ele facilita. Você viu que eu não precisei me preocupar com o SCSS, por exemplo. Se eu quisesse, por exemplo, criar um projeto com React, também através do Node.js eu conseguiria fazer isso com muita facilidade. Eu vou usar aqui o Yarn, ele é igual ao npm, serve a mesma coisa, só que é como que eu instalei o Yarn. npm install g yarn, e aí você pode utilizar ele, tá? Eu prefiro usar sempre o yarn ao invés do npm. Então, yarn create, tá aqui, ó, Vite, o nome que eu quiser dar para o projeto. Eu vou dar o nome do projeto de tutorial React. E eu já adiciono aqui um template que é usando React com TypeScript. Então, feito isso, só executar. Ele vai criar aqui o projeto. Tá aqui já o projeto. É só eu abrir ele aqui agora. Fechar aqui. Ele está carregando ainda. Aí ele já tem aqui os arquivos de configuração do TypeScript, já está tudo configurado. Arquivo de configuração do Vite, já está configurado também. Né? Já está tudo aqui. Se a gente der uma olhada aqui nos scripts, ele criou esse dev, build e preview. Então, para a gente poder visualizar aqui, é só rodar o dev. Então, yarn dev. Você pode ver que não funcionou. Por que que não funcionou? Porque a primeira coisa que você faz quando você cria um projeto, se existem dependências aqui e não existe Node Modules, é porque você precisa instalar as dependências. Então, a primeira coisa para instalar
é só rodar npm install e não escrever mais nada. Só escreve npm install, pronto, aperta enter. No meu caso, como eu estou usando o yarn, que é uma alternativa ao npm, é só escrever yarn, pronto, mais nada. E aí ele executa o yarn install e vai instalar ali as dependências. Feito isso, agora sim, yarn dev, ele já executou aqui, o site já está aqui no ar. E isso daqui é o exemplo que ele deu para eu poder começar uma aplicação com React. E, bom, ele já entregou isso pronto para a gente poder começar. Então agora é só vir aqui e alterar os dados que ele vai refletir no navegador. Então, por exemplo, se eu alterar aqui a cor para vermelho, ele já alterou ali na hora. Então é isso. Esse é um dos motivos também de que eu adoro usar o Node. Ele facilita bastante, já traz ali as configurações prontas quando a gente usa algum comando. Facilita na hora de instalar uma dependência. Se eu quisesse instalar uma fonte, um pacote de ícones, por exemplo, tem várias coisas interessantes. Então você pode dar uma olhada aqui em npmjs.com e aqui você pode encontrar vários pacotes que você pode instalar por ali. Então, por exemplo, aqui o React Icons. O React Icons ele traz vários pacotes de ícone juntos ali que funcionam para o React. E sempre tem exemplo de como funciona, sempre tem uma documentaçãozinha que ajuda bastante a entender como é que funciona cada pacote. Eu só queria mostrar como fazer uma aplicação usando o Node.js. Agiliza bastante ali o seu desenvolvimento, consegue facilitar bastante ali os processos. Então, bom, é isso. Eu espero que tenha sido útil, que você tenha conseguido entender alguma coisa, que eu não tenha divagado demais e falado muito sobre coisas que não eram tão necessárias no momento. Bom, e boa sorte agora a estudar mais aí, aprender mais como é que funciona o desenvolvimento utilizando o Node.js ali para facilitar. E é isso. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.